capítulo 1, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Zeatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém? Vamos orar. Seu Deus, o Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia, pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Pai. Nós te louvamos também pela tua palavra, pela tua lei, pelo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, para nós seguirmos nossos dias aqui na terra como servo seu. Nos ajuda a cumprir, Pai, o teu propósito, a tua vontade, e toma, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos. Eu dependo de ti, para que eu possa ministrar a tua igreja, a tua escolhida, a tua noiva. Papai querido, que nós possamos, ó Pai, aqui abrir os nossos corações, que nós possamos, ó Pai, sentir a tua presença, que nós possamos ouvir a tua voz e que nós possamos obedecer. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Pai, todo laço contrário contra essa reunião, contra esse culto, bate em retirada pelo poder que há no sangue de Jesus. Se porventura entrou aqui algum demônio, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo, Pai, e que a tua presença possa permanecer na plenitude da tua vontade neste lugar. Eu te louvo, eu te agradeço por isso, e todos dizem amém? Amém. Amados irmãos, nós deparamos diante de um texto, o qual o profeta Ageu, profeta esse escolhido por Deus, um homem o qual Deus levantou na sua época para fazer a diferença. Deus o qual levantou nessa época que precisava de um homem que falasse a palavra de Deus para o povo escolhido, a nação santa. Eu nessa noite poderia aqui ministrar essa mensagem com diversos títulos, como alguns dos meus irmãos já ouviram vários pregadores ministrar a palavra de Deus com títulos fortes e poderosos. Eu poderia ministrar essa palavra hoje com o título Reconstruindo o Templo de Deus. Eu poderia ministrar essa palavra nesta noite, o encorajamento. Eu poderia ministrar o retorno de Israel, a restauração da adoração, a casa deserta, o povo levado do cativo para a terra santa. Eu poderia ministrar a nova esperança. Eu também poderia ministrar a mensagem principal, ou eu poderia ministrar 4 mensagens deixadas pelo profeta Ageu. Eu poderia ministrar aqui a vida de um profeta. Eu poderia ministrar aqui a casa de Deus restaurada, o símbolo da presença de Deus. Eu poderia também ministrar as prioridades do povo de Deus. Eu poderia ministrar também: esforça-te, ó Israel, esforça-te, ó igreja do Senhor. Eu poderia ministrar o desejado das nações estar por vir pela sua igreja. Eu poderia ministrar que o Senhor Jesus, Ele é o Salvador de Israel, Ele é o Salvador dos gentios. Mas eu poderia ministrar também: o Senhor veio para entregar a sua vida, para resgatar aquele que estava perdido. Mas eu escolhi nesta noite ministrar intitulada um título: Levantado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Por que você gostaria de ministrar, pastor Edmilson, com esse título? Alguns dias eu estava meditando na palavra do Senhor. Eu estava observando algumas coisas, e sempre quando nós ministramos, ou quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nós observamos sempre a nação de Israel. Nós observamos o início da história da nação de Israel. Nós observamos sempre o que Deus fez na vida da nação de Israel. E nós, quando deparamos com textos bíblicos e nós trazemos para os dias atuais, nós deparamos com um mundo que não é diferente. Nós deparamos com uma época que não é diferente. Nós deparamos com uma época o qual o povo tem se corrompido, igual a nação de Israel já se corrompeu contra o Deus o Todo-Poderoso.
Mas hoje na terra, hoje a plenitude do Senhor, ou a vontade do Senhor, ou o desígnio do Senhor para os dias atuais, Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a tua obra. Homens e mulheres que têm feito a diferença na terra. Mas que isso possa acontecer, existe um que está trabalhando a nosso favor. Existe um que está trabalhando a favor da sua igreja. Existe um que tem levantado homens e mulheres para fazer a obra de Deus. E esse é o Espírito Santo de Deus que permanece na terra até o arrebatamento da igreja. Amados irmãos, se nós pararmos e observarmos a nossa carne, a nossa vida, se não fosse o Espírito Santo de Deus, você talvez estaria em casa neste momento, fazendo um churrasco, como muitos estão aí. Você talvez estaria em casa, vendo Faustão, como muitos estão aí. Você talvez estaria em casa, vendo futebol, como tem muitos neste momento fazendo isso. Infelizmente, de domingo, quando nós sabemos e nós fazemos assim, ou pelo menos entendemos de acordo com a palavra de Deus, dia do Senhor, pessoas desanimando, pessoas voltando atrás, pessoas abandonando o barco, pessoas deixando o arado. Mas existe um povo sustentado pela mão do Deus Todo-Poderoso, que tem dedicado a sua vida, tem buscado em primeiro lugar o reino do Senhor. Existe um povo que o Espírito Santo tem um anelo com Ele, tem uma aliança com Ele, tem um compromisso com Ele, tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos deixado de pé. Este povo está aqui nesta noite adorando ao Senhor. Este povo está nas igrejas, em volta do mundo, adorando ao Senhor. O Espírito Santo tem levantado homens e mulheres com autoridade para ministrar a palavra dEle. Quando nós paramos e observamos essa história aqui do povo de Israel, a nação, se nós formos para o livro de Esdras, bem no início, nós podemos entender melhor essa história, ou podemos entender melhor o que está acontecendo no tempo de Ageu. No livro de Esdras fala que saiu um povo, através de um decreto, o qual Deus levantou o rei Ciro, para estar abençoando o povo que foi levado cativo ali, pelo menos por 70 anos na Babilônia, levado por Nabucodonosor pela desobediência da nação de Israel. Deus, usando a vida do profeta Isaías, falou: um dia eu levantarei o meu ungido. E Ciro nem era judeu, mas Deus o chama de ungido para dar um decreto para o seu povo sair daquela prisão, sair daquele cativeiro, sair das prisões de Nabucodonosor, da Babilônia, do mundo econômico e forte daquela época. Deus levanta Ciro, derrota a Babilônia, e a Pérsia começa a governar. E um dia Ciro, escolhido pelo Senhor, ele dá um decreto: eu os liberarei para voltar a Israel, mas com uma condição: restituir o templo que foi destruído. Esse templo que foi destruído é o templo de Salomão, o templo no qual Davi juntou ouro, prata, tudo para fazer o melhor. Deus não permitiu, Salomão assim o fez. Os leitores da Bíblia conhecem muito bem essa história. E assim Ciro libera o povo a sair, sai pelo menos de início com Zorobabel, 24.000 pessoas. Ali saiu homens e mulheres, ali saiu sacerdotes, levitas, cantores, servos e servas do Senhor, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade de Israel. Isso aconteceu, isso foi feito. Esse povo se levantou para fazer a obra do Senhor. Mas depois que esse povo foi a Israel, começaram a construir. Amados, tudo que nós vamos construir, tudo que nós vamos fazer, tem peleja, tem luta, tem dificuldade.
Tudo, até para a gente vir para uma igreja, para um culto, para adorar ao Senhor, o inimigo lança muitas coisas, acontece algo inesperado para que nós não venhamos à casa do Senhor adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas nós, levantado pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesta noite e queremos glorificar ao nome do Senhor. Você pode adorar ao Senhor, você exalta o Senhor, você glorifica o nome do Senhor por estar na casa de Deus, por ser um homem e uma mulher levantada pelo Espírito Santo de Deus, por ser um homem e uma mulher renovada pelo Espírito Santo de Deus, por ser um homem e uma mulher com salvação garantida, com a vida eterna diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou falando com o povo certo, eu estou na igreja certa, eu estou no lugar certo, eu estou no momento certo. E passados os anos, esse povo construindo, esse povo reconstruindo o templo de Salomão, levanta um rei, já depois do rei Ciro, o rei Artaxerxes. É difícil para falar esse nome. E ele faz um decreto para impedir aquela obra que estava começada, a sua restauração. Esse homem usa da força do seu braço, ele usa de violência contra o povo de Israel. E eles param essa obra. A obra do Senhor é impedida aí, pelo menos, a história nos diz pelo menos 15 anos, mais ou menos. É como nós construímos algo, construímos uma casa e algo nos aconteça, nós temos uma finança garantida, nós temos um permit garantido e o inimigo, algumas coisas impede. Só que Deus levanta o profeta Ageu, levanta o profeta Zacarias e Malaquias, tudo contemporâneo, tudo da mesma época. E o profeta Ageu, no seu primeiro versículo, ele diz assim: no ano segundo do rei Dário, no 6º mês do princípio do dia mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, Zorobabel, filho de Zetiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo aqui foi engodado, o povo foi enganado, que não era o tempo, que deveria parar, então pararam. Mas o profeta continua dizendo assim: veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, e para vós tempo de habitardes nas vossas casas, escutais, e a casa há que há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos, semeai muito, recolhei pouco, comei, mas não vos fartais, bebeis e não saciais, vestivos, mas a ninguém a se esquentar. E o que recebe salário, recebe em salário num saco furado. É isso que estava acontecendo com esse povo desta atualidade de Ageu. Eles já estavam em Israel. Eles tinham parado de construir ou de reconstruir o templo do Senhor. Ele estava assim, levando a sua vida de acordo com seus desejos, fazendo aquilo de acordo com seus caminhos, não fazendo a vontade do Senhor. Eles estavam até semeando na terra, eles estavam até plantando na terra, eles estavam plantando e plantando muito, mas estavam colhendo pouco. Eles bebiam e a sua sede não se matava, ou não saciava. Mas Deus o repreendeu porque eles estavam aplicando o seu coração nas suas coisas pessoais. O versículo 8 diz assim, essa é a palavra do Senhor para aquele povo. Subi, pois, o monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor dos exércitos. Quando Deus fala isso para esse povo,
sobe, traz madeira, edifica a casa. Aqui se levantou outra murmuração dentro do povo de Israel. Eles diziam-se, a história nos conta que eles começaram a dizer: o templo de Salomão era belo, era lindo, era de ouro, era de prata, era de bronze, era o melhor. Agora Deus nos manda reconstruir esse templo com madeira. Aí, lá na frente, Deus responde: povo de Israel, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Me obedece. É muito melhor. Porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amado, muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus. Muitas das vezes nós queremos fazer a vontade de Deus. Mas muitas das vezes Deus fala algo conosco, começa por aqui. Aí nós já pensamos em coisas grandes, ou nós pensamos em coisas melhores. Mas Deus, Ele tem seus caminhos para nossas vidas. Nós devemos obedecer e fazer a vontade dEle. Nós devemos ter uma vida de propósito com Deus. Qual tem sido o propósito da igreja da atualidade? Como tem agido a igreja na atualidade? O que temos feito na atualidade como a igreja do Senhor? Hoje muitos se preocupam, ou naquela época se preocupava com o templo, com a beleza do templo. Se preocupava ter ouro, ter bens, ter tudo bem melhor. É muito lindo, é muito bonito. Essa casa é linda, é bonita. Mas a maior preocupação é este templo aqui, ó. Este templo aqui, ó. Templo do Espírito Santo. Você é igreja, eu sou igreja. Nós somos templo do Espírito Santo. A maior preocupação hoje é isso aqui, ó. Prata e ouro é do Senhor, é dele. Eu e você somos dele. Valemos muito mais do que isso, do que ouro, do que prata, do que muito mais. Uma alma vale muito mais do que este mundo todo. Quanto ouro tem neste mundo? Quantos bens tem neste mundo? E tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. Tudo foi ele que fez. Tudo começou com Deus. E tudo vai terminar com Deus. O controle está na mão do Senhor. O controle está na mão do Senhor. O controle da sua vida, o controle do seu ministério, o controle da sua família, o controle das suas finanças está na mão do Senhor. O controle da sua legalização está na mão do Senhor. O controle está na mão do Senhor. Essa nação está nas mãos do Senhor. E o Senhor tem tratado com essa nação. O Senhor tem abençoado essa nação, tem nos abençoado. Ele faz a hora que Ele quer, Ele trata a hora que Ele quer, Ele abençoa quando Ele quer, Ele faz da forma que Ele quer. O controle está nas mãos do Senhor. Nós andamos muitas das vezes preocupados, nós andamos muitas das vezes angustiados, nós andamos muitas das vezes até pensando que estamos desamparados. Ei! Controle universal, igual tem de televisão, controle de tudo que tem hoje. Hoje você pega um iPad, toca no outro, transfere tudo. Hoje você pega um iPhone e toca no Galaxy e transfere tudo. Isso tudo é coisa do homem. Pensa bem, o homem já conseguiu fazer isso. Agora imagina o nosso Deus, o que Ele não pode fazer. Imagina o nosso Deus que criou todas as coisas. A ciência está se multiplicando porque o Senhor disse que a ciência se multiplicaria, que a ciência se multiplicaria. Mas o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito. E eu estou esperando esse avivamento. Eu estou esperando o derramar do Espírito Santo de Deus, que vai levantar nações, vai levantar homens e mulheres, vai levantar reinos, que vai servir ao Senhor, que vai fazer a obra do Senhor. O último arrebatamento, o último avivamento, perdão, vai acontecer nessa terra, meu amado. Eu quero fazer parte. Eu creio, coisa minha.
Eu creio no arrebatamento o avivamento. Eu estou com arrebatamento, avivamento. Isso tudo é o final mesmo. Mas eu estou convicto que o avivamento virá sobre as nossas vidas. Que o avivamento virá sobre a América. Que o avivamento vai chegar no Brasil. Vai chegar na África. Vai chegar na Indonésia. Vai chegar no Irã. Vai chegar no Afeganistão. O avivamento vai chegar em todas as nações. Porque a palavra de Deus precisa ser pregado a todos. A palavra de Deus precisa ser pregada a todos. E hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Este ministério, ele está no mundo todo pregando a palavra de Deus. Neste momento, pessoas podem estar lá do outro lado, lá no Japão, e pode estar ouvindo a palavra de Deus. Pode saber que o Senhor é Salvador, que o Senhor pode, que Ele faz, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele leva nós para estar com Ele um dia. Está tudo preparado, amado? Fica aí pensando que não está, não. O avivamento pode acontecer assim, ó, como o arrebatamento. Vou edificar minha casa, vou fazer minha casa, vou comprar meus bens. Amém. Faça, eu também faço isso. Mas agora preocupo com esse templo aqui, ó. Ó. Santidade, honestidade, adoração ao Senhor, busca incessante ao Senhor. A palavra de Deus diz: buscai e me encontrará. A palavra de Deus, o Senhor o busca os verdadeiros adoradores. Tem muita gente pensando que o arrebatamento da igreja vai demorar muitos anos. Isso é história. O mundo está tranquilo, tem controle. Tem não? O mundo está todo descontrolado. A única coisa que no mundo ainda está controlando, ou que está controlado, é a noiva do Senhor. A noiva, a pura, a imaculada, a lavada e remida no sangue do Cordeiro. Essa na terra está controlada. Aleluia. Concorda comigo? Olha que diz Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foi criado todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Tem alguma dúvida? Tudo começou com Deus? Vai para o livro de Gênesis, capítulo 1. E depois você vem. Mas essa igreja não tem nenhuma dúvida disso, tem? Tudo está no controle, tudo está com o Senhor. Nós nascemos com um propósito de cumprir os propósitos de Deus. A igreja não entendeu. Nós nascemos com um propósito de cumprir os propósitos de Deus. Aleluia, entenderam? Glória a Deus. Você não nasceu, meu amado. Você não foi um acidente. Você não foi uma coisa que aconteceu. Você não foi algo que... igual muitos pensam. Olha o que diz Isaías. Capítulo 44, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor, que te criou e que te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, é tu, Jeuru, a quem escolhi, porque derramei a água sobre o sedento, e o rio sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre toda a posteridade,
e a minha bênção sobre todos os descendentes. Existe descendente de Jacó aqui, existe descendente de Abraão, existe descendente de Isaac. Então você está incluído nisso aqui. Você está com a bênção do Senhor. Você tem a bênção do Senhor. Você tem essa herança, o qual Deus prometeu para Abraão, para Jacó, para Isaac. Nós temos a bênção abraônica sobre as nossas vidas. Aleluia. Eu te faço uma pergunta. O que tem dirigido a sua vida, meu amado? O que tem guiado os teus caminhos? Você está igual o povo aqui da época de Ageu? Ou você é a igreja de Cristo que segue os caminhos, as pisadas de Cristo Jesus? Olha aqui o que está acontecendo no mundo atual. Muitos são dirigidos pela culpa. Muitos são dirigidos pela raiva, muitos são dirigidos pelo medo, e outros são dirigidos pelo materialismo, e muitos são dirigidos pela carne, e outros dirigidos pelo próprio Satanás. Mas nós somos a noiva prudente, somos dirigidos pela voz do pastor das ovelhas, o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós somos dirigidos pela palavra de Deus, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos dirigidos pelo próprio Jesus, o pastor dos pastores, quando nós ouvimos e obedecemos, cumprimos os seus propósitos, o que vem para nossas vidas? Paz, prosperidade, uma vida de autoestímulo. Vem para nossas vidas gozo, alegria. Vem para nossas vidas santidade. Vem para nossas vidas gratidão. Temos em nossas vidas tudo isso. Mas quando somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, e quando nós o fazemos isso, todas essas coisas, nós estamos preparando para uma próxima vida. Nós estamos preparando para uma eternidade. Nós estamos preparando para um dia estar com o nosso Deus. Nós estamos preparando para um dia estar vivendo o novo de Deus. Nós estamos preparando para um dia estar vivendo um outro step. Um outro dia estar nos céus. Um outro dia estar ceando com o Senhor Jesus. Quando nós somos dirigidos por Deus, nós temos garantia de vitória. A razão disso tudo nós encontramos Provérbios 16, 3, 4, diz assim: consagrai ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fará tudo quanto um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Olha que diz Romanos 11:36, pois Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Quando damos glória ao Senhor, quando nós exaltamos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós fazemos tudo isso, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos os seus estatutos, quando obedecemos as suas ordenâncias, quando obedecemos os seus mandamentos, quando nós obedecemos a voz de Deus, nós fazemos semelhante a Cristo Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Arabacanda, aramacanda. Uma vida com propósito. Uma vida com propósito. Nós vivemos uma vida de adoração. Nós adoramos o Senhor como estava aqui o ministério de louvor, adorando ao Senhor sem limite, adorando o Senhor sem barreiras, sem fronteiras. Nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade. Quando temos uma vida com propósito com Deus, nós o adoramos.
quando nós fazemos qualquer atitude boa, nós estamos adorando ao Senhor. Adoração, quando nós oferecemos algo ao Senhor, quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas, isso é uma adoração também. Quando nós levantamos as nossas mãos, fechamos nossos olhos e rendemos totalmente a Ele, nós adoramos, porque nós sabemos que Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Os verdadeiros adoradores, eles são calcados na palavra de Deus. Eles são fundamentados na palavra de Deus. Eles vivem essa palavra. A importância de uma vida com propósito, amado, é muito importante. Porque aí nós entendemos qual que é o centro da vontade de Deus. Nós entendemos com quem devemos relacionar. Qual Deus nós devemos adorar. Nós adoramos o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, somente. Há muitas pessoas aí adorando outro Deus. Há muitas pessoas adorando um Deus desconhecido, que ele nunca viu, que ele nunca viu falar, que nunca fez nada por ele. Mas nós adoramos aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a minha vida e a sua vida, aquele que tem feito milagre em nossas vidas, aquele que tem abençoado a minha família e a sua família. A este Deus nós adoramos, a este Deus nós sentimos, a este Deus pela fé nós sentimos a presença dele em nosso meio. Nós sentimos a presença do Espírito Santo dentro das nossas vidas, dentro desse templo, que é o templo da habitação do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Quando temos uma vida com propósito, temos caráter, temos virtude, contribuímos para o bem. Te faço outra pergunta. Qual tem sido a mensagem que você tem transmitido aí fora? Será qual a mensagem? Eu fico me perguntando, sabe o que falam que eu sou aí fora? Que na igreja é fácil, terno, gravata. Agora de terça não precisa da gravata, graças a Deus. Aqui é fácil, o pastor Edmilson está ali sentado naquela cadeirinha, levanta a mãozinha, barriguinha grande, crescendo, igual a do bispo. E o bispo diminuindo e falando que vai me dar os ternos dele para mim ainda. Só Jesus. Aqui é fácil. Ah, o pastor Edmilson, acaba o culto, vai para a secretaria, pisado na igreja, vai lá embaixo, faz o cartão, dá aula para as crianças tomam sorvete junto com ele, ele vira uma criança no meio deles, é fácil. Aqui não estou preocupado, saber, sei o que os irmãos vão falar. Agora eu estou preocupado, amados. Qual a mensagem que eu tenho transmitido lá fora? Vou contar algo para você, para a honra e glória do Senhor. Eu estive viajando. É lindo trabalhar de Deus. Por isso nós devemos transmitir uma mensagem de paz, uma mensagem de milagre, uma mensagem de crer no Senhor de toda a sua alma. Eu cheguei em uma certa cidade, agora, 2 semanas atrás. Eu deparei com um casamento todo quebrado. Eu me deparei com um casamento acabado. 2 filhas lindas, 2 filhas daquele casal, muito linda. Anjo do Senhor. Aquele casal estava 3 dias, o homem já dormindo fora de casa, e vinha de grande luta de vários anos já, aquele casamento. Eu cheguei naquela casa e me ofereceram um jantar, eu jantei. Ali eu comecei a conversar. O homem já tinha abrido um pouco o coração para mim. A mulher começou também, parecia que me conhecia há muitos tempos. Talvez pessoa que me conhece aqui há 10 anos teria coragem de abrir o coração daquela forma.
comecei a ministrar para aquele casal. Eu me emociono porque quando Deus faz você passar por uma prova, porque tem utilidade. Eu comecei a ministrar aquele casal, 2004, quando eu vivi o pior tempo da minha vida, com o acidente do meu filho. Eles começaram a crer, eles começaram a acreditar. Eles começaram a ver a vida de uma forma diferente em um papo de pouco mais de 1 hora. Eu estava somente com o meu iPhone, eu tenho pelo menos 7 Bíblias ali dentro, mas eles vêm, aí pegaram uma Bíblia para mim, eu abri, aqui ó, texto bem conhecido, Salmo 107, versículo 20, bem conhecido da igreja. Então clama ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrará da sua angústia. Peguei o Salmo 37. E ministrei. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, verdadeiramente será alimentado. Deleite-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O pastor Edmilson não poderia fazer nada naquele momento. Amados, mas quando eu abri a palavra de Deus, que eu li esses versículos, eu senti um fogo nas minhas mãos. Eu senti algo poderoso e eu comecei a orar por aquele casal, pelas crianças. Eu comecei a orar e proclamar a destruição das obras de Satanás contra aquela família. Eu comecei a repreender o espírito de divórcio. Eu comecei a repreender o espírito de Satanás que estava atacando aquela família. Eu comecei a repreender, toquei naquelas crianças. Aquelas crianças foram tocadas pelo Espírito Santo. Aquela mulher começou a chorar na presença de Deus. Aquele homem com o coração todo duro foi aquebrantado para a glória do nome do Senhor Jesus. A palavra e o nosso testemunho. 2 dias depois eu voltei naquela casa para jantar novamente, que me convidaram. Estava no hotel. Quando abriu a porta, eu estava com aquele homem entrou, abraçou as filhas, abraçou a esposa e começou a chamar de meu amor. Para a glória e nome do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena passar momentos de dificuldade, mas nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. A vitória é da igreja de Cristo, a vitória é sua, meu amado, a vitória é sua. Eu vou profetizar, levanta sua mão, que eu vou profetizar nesta noite, que o Senhor vai visitar a sua vida, o Senhor vai visitar a sua família, o Senhor vai visitar os seus, o Senhor vai visitar a tua casa, o Senhor vai visitar o seu pai, o Senhor vai visitar a sua família, o Senhor vai visitar os seus, o Senhor vai levantar homens e mulheres que façam a vontade do Deus eterno, o Todo-Poderoso. O Espírito Santo de Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença, para adorar o Senhor sem limite. Levanta sua mão que eu vou profetizar. O Senhor vai te levantar como homem guerreiro na casa dele. Amados,
Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode fazer. Só Deus pode levantar um homem. Só Deus pode levantar. Só Deus pode tirar um homem do corgo do Mantenia e pregar a sua palavra. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Ah, meu Deus e meu Pai. Não, pastor Jimmy, eu nasci lá no Ferruginho. Rapaz, você não sabe onde eu nasci. Você não sabe nem a forma que eu fui para casa. Nem minha mãe pode ir comigo. Nem minha mãe. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Porque eu tenho valorizado o que Deus tem entregado em minhas mãos. Vida com propósito. A importância da palavra de Deus. Penúltimo tópico que eu quero ministrar com os amados. Hebreus capítulo 4, versículo 11, versículo 12. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, a importância da palavra de Deus. Amados, é lindo a palavra de Deus. Olha aqui comigo. Abra aí sua Bíblia, Hebreus 4, 11, 12. 12 aí, que é lindo. Isso me chama muita atenção. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Talvez você não conhece. A espada de dois gumes, ela é afiada de um lado e do outro. O jeito que ela corta, ela parte. Isso é lindo. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e da junta e medulas. Isso aqui é mais lindo ainda. Juntas e medula. Essa palavra, ela penetra. Amado, você não sabe a dificuldade que é para você tirar um líquido que existe aqui, ó, nessa medula que nós temos. Quando eu me auxiliava no centro cirúrgico, eu já vi médicos que eles não são especialistas ficar com o paciente 2, 3 horas e não conseguir tirar esse líquido, de chegar ao ponto da gente sair do centro cirúrgico e ligar para outro médico que é especialista. O médico que faz isso, ele estuda 6 anos, isso é só para tirar o líquido. Ele estuda 6 anos a medicina, depois ele estuda mais 2 anos para virar especialista em tirar um simples líquido que há aqui dentro. E a palavra de Deus, ela não precisa nada disso, ela precisa ser proferida, ela precisa ser pregada, ela precisa ser anunciada, ela precisa ser anunciada para que ela possa fazer isso. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O próprio homem não conhece seu coração, mas a palavra de Deus, ela é apta para isso. O Espírito de Deus e a sua palavra traz transformação. Quando o Espírito de Deus pega uma pessoa, ou quando a palavra de Deus é ministrada e essa pessoa dá vazão, a vida da pessoa é transformada. Por isso que nós vemos
centro de reabilitações que consegue restaurar alguns tipos de casos, mas muitas das vezes por pouco tempo. Mas nós vemos dentro da igreja homens e mulheres sendo transformados, sendo alcançados através da pregação da palavra de Deus. O que roubava, não rouba mais. O que furtava, não furta mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para alcançar o drogado, para alcançar o perdido, para alcançar o demoniado e ele ser liberto para a glória do Senhor. A palavra de Deus tem muito poder. Dar uma informação que você não sabe. Eu e você fomos levantados pelo Espírito Santo para pronunciar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para fazer uso dessa palavra e ministrar, e pregar, profetizar. A palavra de Deus fala que ela nunca volta vazia. Talvez você prega por uma pessoa hoje. Talvez você fala do amor de Jesus por uma pessoa hoje. Mas você nunca vê ela. Mas aquela palavra, um dia, ela vai frutificar e vai dar bons frutos. Deus tem nos levantado. Deus tem levantado homens e mulheres. Deus levantou na antiguidade. E Deus vai continuar levantando. Deus levantou nesse tempo de Ageu, sacerdote, levita, cantores, servos e servas. Deus levantou rei, Deus levantou profeta, Deus levantou príncipe, Deus levantou adoradores, Deus levantou um povo para construir o seu templo. Deus levantou homens e mulheres para fazer a diferença na terra. Deus levantou Moisés para libertar o povo cativo no Egito. Deus levantou ali homens e mulheres no passado, na palavra de Deus, e ela nos afirma que esses homens fizeram a diferença. Eu e você, o que estamos fazendo? Eu e você, o que vamos fazer amanhã, a partir de hoje? O que nós vamos fazer nesse restante de ano de 2012? Qual é o seu projeto para 2013? Qual é o seu projeto para daqui 2014? É assistir a Copa no Brasil ou ganhar alma para o Senhor? É ir para o Brasil para as Olimpíadas ou ganhar alma para o Senhor? É fazer a diferença na terra ou envergonhar o Evangelho? Deus levantou Josué como um grande guerreiro, fez a diferença. Deus levantou Davi como um grande rei para a nação de Israel. Deus levantou Salomão como um grande sábio em toda a face da terra. Aramacandá. Deus levantou eles no tempo deles. Deus levantou, eles fizeram a diferença naquele tempo. Mas o tempo hoje é nosso. Deus levantou Elias, que fez cair chuva. Deus levantou Elias, que fez parar a chuva. Deus levantou Eliseu, que fez muitos milagres. Deus levantou homens para fazer a diferença. Deus levantou todos esses homens, como Samuel, Isaías, Ezequias. Ah, papai querido, Ele tem levantado a cada dia homens para fazer a diferença, e essa é a minha oportunidade e a sua oportunidade de ser levantado pelo Espírito Santo com ousadia, com sabedoria, com autoridade vinda do céu. Ele tem nos entregado autoridade em nossas mãos. Impõe as mãos sobre o enfermo e declara o milagre. Impõe as mãos sobre o endemoniado e declara que aquele demônio tem que sair. Impõe as suas mãos sobre a vida daquele que precisa de um milagre e proclama o milagre do Senhor. Põe a sua vida à disposição do Espírito Santo de Deus, meu amado. Os homens que Deus levantou, Jeremias, por exemplo, sua palavra não teve uma boa aceitação. Deus levantou Ezequiel dentro de um cativeiro. Deus levantou Daniel dentro do cativeiro da Babilônia. Deus levantou Ageu, que provavelmente até nasceu
dentro de um cativeiro lá na Babilônia. Imigrante. Imigrante. Sou imigrante, não posso. Vou ficar quietinho em casa, comendo essa carninha saborosa. Vou sair na rua não, que a polícia vai me parar. Para com isso, amados. Sou imigrante aqui 12 anos. A polícia me parou até sem carteira. Vai embora para casa, está com a Coca-Cola do lado. Estou indo ali jantar, amado. Pode ir, vai em paz. Quando Deus te parar ainda, igual teve caso aqui, foi para a cadeia, fizeram a diferença lá. Também já fiquei na cadeia. Bandido, não. Nunca matei ninguém, não. Fica tranquilo, Alex. Brincadeira. O bispo um dia brincou com ele que eu matei 8. Matei de raiva, só se for. Ficou assustado, ficou me respeitando. Achei até bom, né? Falei, eita, Jesus. Fiquei ali no México, quando eu vim para cá. 25 dias. Tudo quanto é tipo de bandido tinha ali. Parece que a bandidagem estava até me circulando, ver se eu entrava nela. Deus tinha um propósito. 60 dias. Tinha feito um propósito com Deus que eu ia parar de beber. Bebia muito. 2000 e uma coisa, não, 2000 que eu vim para cá, eu parei. 60 dias, eu vinha do catolicismo e eu tinha feito 2 votos ao Senhor. Primeiro eu não cumpri. Quando eu vi meu filho em 40 dias de idade, dando 3 convulsões, com insuficiência generalizada, eu fiz um voto com Deus. Sempre soube que existia um Deus maior. Se o Senhor devolver a vida do meu filho, eu te prometo que eu paro desse vício. O vício, ele é tão viciado, ele é tão demoniado. O dia que meu filho saiu do CTI com 8 dias incubado, aquele dia eu passei perto de um boteco, eu não consegui. Eu voltei ao vício. Passado 2 anos, eu falei um segundo voto com o Senhor. Eu não conhecia nem esse versículo que fala, se votais, não tarda em se cumprir. Passou 2 anos. Falei, Senhor, eu te prometi, que ele ficou na minha mente. Eu te prometi 2 anos atrás, se o Senhor devolvesse a vida do meu filho, eu pararia. Eu faço um outro desafio com o Senhor. Eu só tenho uma moto velha, 81, tanque redondo. Tem mais nada, mas se o Senhor me levar para os Estados Unidos da América, eu paro. Com 8 dias, eu tinha $8.500 em minhas mãos. Deus levantou parentes e amigos para me abençoar. Eu passei 60 dias viajando pelo México afora, Guatemala, Panamá, Bolívia. Todo dia tinha bebida alcoólica. Mas eu consegui vencer toda a tentação. Eu venci e vazei neste país. Dia 15 de junho de 2000. Eu passei mais 6 meses indo para as festas com meus amigos e eu não bebia. Eu passei mais 6 meses. No dia 31 de 2000 para 2001, nunca tinha passado um dia dentro de uma igreja, uma virada de ano. Nunca. Eu passei dentro da igreja. Daí para cá, nunca mais consegui passar um dia 31 fora da igreja. Daí para cá eu nunca consegui ficar fora dessas portas para adorar o meu Deus. Eu comecei a servir ao Senhor no ano de 2001 e até hoje eu tenho vivido uma vida de propósito com Deus. Eu tenho vivido uma vida que eu quero agradar ao meu Deus. Eu quero buscar a perfeição. Eu quero buscar a santidade diante do meu Deus. Eu quero um dia estar junto com meu Deus lá nas alturas.
Deus levantou homens cativos. Deus levantou Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naú, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Deus levantou esses homens como profeta para proferir a palavra de Deus. Mas eu vejo um Jesus que levantou uma comissão de discípulo, de apóstolo para o seguir, para fazer a obra. Eu vejo um Jesus que levantou o mundo caído. Eu vejo um Jesus que levantou um Adão caído lá no Éden e cumpriu o que Adão não conseguiu cumprir. Ele cumpriu para a glória do nome do Senhor, para a glória do Deus eterno. Eita, Jesus amado. Ele fez tudo isso, ele levantou servos e servas, ele levantou apóstolos, evangelistas, pastores, bispos, missionárias e missionários. Ele levantou ovelha para o seu pasto, ele buscou o que estava perdido e trouxe para o seu rebanho. O rebanho de Jesus continua até os dias de hoje, crescendo para a glória de Deus. Eu vejo como Deus levantou os seus profetas no Antigo Testamento. Jesus veio aqui e levantou uma grande comissão. Eu vejo também o Espírito Santo no dia do avivamento, levantando homens e mulheres com autoridade para ministrar a sua palavra. O Espírito Santo vem nessa terra para levantar homens e mulheres, igual a Pedro, que pregou 2 sermões, ganhou 5.000 almas para o reino de Deus. O Espírito Santo levantou e tem levantado, continuará levantando. O Espírito de Deus levantou grandes homens como Pedro, Tiago, Bernabé, Filipe, Lucas, Marcos, Mateus, João, Timóteo. O Espírito de Deus levantou a Saulo e levantou esse homem com tanto poder, com tanta autoridade para pregar para os gentios que somos nós hoje. E esse homem revolucionou o mundo de sua época através da palavra, através da pregação, implantando igreja em toda a região de Judá, em toda a região ocidental, oriental. Esse homem, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi levantado com Deus, levantado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença. Agora, meu amado, esses homens tudo morreram. Estão no seio de Abraão, esperando a redenção em Cristo. Fizeram muito? Fizeram. Agora, nós vivemos 2012, final de setembro. E eu convido você a levantar comigo e ficar de pé.